Muitas exigências, tanto do Ministério da Agricultura quanto dos países importadores, têm a ver com a influenza aviária. Os avicultores precisam estar protegidos. Primeiro, evitar que esta ou qualquer outra doença de granja entre na propriedade. E segundo, se por acaso isso ocorrer, que a forma de controle seja rápida e eficiente. O oeste catarinense registra um grande número de avicultores, integrados e independentes. E foi na cidade de Concórdia, no parque onde acontece a Feira Tecnoeste, que a Embrapa, juntamente com empresas ligadas ao setor de insumos e acessórios para a avicultura, montou o Aviário Modelo. Toda a estrutura que nós vamos mostrar no programa de hoje é necessária em função de questões sanitárias. O Levino Bassi é técnico da Embrapa Suínos e Aves aqui de Concórdia. Levino, cada vez mais é importante o avicultor estar de olho, estar ligado nessas questões ligadas à questão sanitária, né? Thaís, o que a gente está preocupado hoje em dia é garantir pequeno, médio e grande produtor que ele tenha em sua propriedade condições mínimas para a criação de aves. Para isso, a Embrapa, junto com empresas parceiras da área de avicultura, montou uma estrutura onde o produtor, chegando nesse local, ele vai ver quais as tecnologias ideais hoje para ele ter em sua propriedade que garantam biosseguridade, em primeiro lugar, na produção e qualidade na produção. Uma exigência hoje do consumidor, né? E uma exigência, inclusive, dos órgãos de inspeção para que cada vez mais nós temos que estar preocupados em não ter em nossa propriedade a entrada de alguma doença. Então as tecnologias, elas são validadas ao longo do tempo, são tecnologias que estão no mercado e nós aproveitamos um espaço para mostrar todas, né, no mesmo local para o produtor decidir ou por uma ou por outra. Você reparou que o técnico da Embrapa falou em biosseguridade, mas você ouve frequentemente a palavra biossegurança. Afinal, qual a diferença? É importante dizer que o termo biosseguridade é mais adequado quando se fala de sistemas de produção animal. E o termo biossegurança é mais adequado quando se fala a segurança da pessoa. Normas rígidas, normas que não podem ser mexidas, quer dizer, você tem que correr um risco zero. Imaginamos, por exemplo, uma CTI de um hospital. O melhor termo aí seria biossegurança. Quando nós falamos de normas flexíveis, normas que podem ser discutidas, quando falamos de um sistema de produção de aves, de suínos, um sistema de produção animal, é importante e melhor utilizar o termo biosseguridade. Muito bem. Agora que a gente já viu que precisa estar sempre de olho nas novidades, vamos conhecer o Aviário Modelo. Logo na entrada do aviário já aparecem os primeiros cuidados com a biosseguridade para o criatório de aves. Aqui ao meu lado está a Luciane Fornari, que é da Fornari Indústria de Equipamentos. O arco de desinfecção é um cuidado importante, principalmente quando acontece o trânsito de caminhões dentro da propriedade, né? Isso, a utilização do arco, normalmente, ela vem sendo implantada já faz algum tempo, né? Na verdade, ele já é de conhecimento há muitos anos, né? E isso vem se dissipando entre os produtores em virtude até de todas essas doenças novas que estão circulando, né? Então isso faz parte de um processo onde todos vão ter que estar se adequando, desde o pequeno produtor, até porque a importância dele manter e dar garantia à sua produção, que seja qualidade, né, no final. O arco de desinfecção tem um papel importantíssimo. Cada vez que um caminhão entra na propriedade, seja para descarregar ração, para entregar pintinhos ou para retirar um lote, a porta para a entrada de doenças fica aberta. Por isso, passar pelo arco com as condições adequadas é o ideal. E preste atenção, não é só molhar o veículo. A tarefa do arco é muito mais importante, veja. Ele tem que ser eficiente no sistema de desinfecção, principalmente no rodado. É onde ele leva a maior quantidade de matéria orgânica. Então nós temos que ter um jato adequado, com uma força adequada para aquele encrostamento que vai passando de propriedade para propriedade, grande em grande, que ele vai levando e carregando junto, que realmente quando ele entrar na sua propriedade, que ele esteja imune, que ele esteja limpo, né? Essa é a função dele. Então não é só água? Não, com certeza. Inclusive até uma das preocupações que tem que estar
está tendo aí na utilização dele é o produto ao qual vai estar sendo utilizado também. Muitos conforme a orientação das agroindústrias que elas passam, as cooperativas aos seus integrados. Então, normalmente se utiliza-se hoje já a amônia quaternária, por ela ser eficiente, por ela ter todo um processo de volatização, ela é biodegradável. Então, também, além dela estar fazendo toda a desinfecção, garantindo ao produtor a qualidade da sua produção, ela não vai estar prejudicando o meio ambiente, né? O recomendado para o arco de desinfecção é 180 mililitros de amônia quaternária para um sistema de 140 litros de água por minuto. Você pode pensar nos custos dessa operação, principalmente se for um avicultor independente. Mas é aí mesmo que precisa tomar mais cuidados. Até porque mesmo sendo um produtor independente, ele tem mais ainda que garantir. Porque um produtor de agroindústria, ele tem todo um suporte técnico, ele tem todo um apoio financeiro por trás dele. E o produtor independente, então, ele está muito mais volátil, suscetível a problemas dentro da granja dele. Então, com certeza, ele tem que ter essa conscientização de estar colocando um equipamento onde ele só tem a ganhar, só vai somar. Porque ele está propenso a todo momento de uma virose. Todas as viroses podem ser transmitidas por pássaros e o caminhão está a todo momento na estrada. Então, todo veículo tem que se quebrar um pouquinho esse tabu, esse paradigma de que as coisas elas são forçadas pela lei. Mas sim, hoje nós temos que pensar em qualidade, meio ambiente e principalmente garantir a produção dele, né? Mas as preocupações não são apenas com a entrada de caminhões. O aviário modelo deve contar também, logo na entrada, com um vestiário para troca de roupa e ducha. Outro item importante são as placas de sinalização. Colocar placas na propriedade com indicação de pare, não entre se não for convidado. Todas essas coisas são importantes, porque as pessoas que estão circulando, ou parentes ou amigos que vêm visitar o produtor, ele não deve levar para dentro das instalações onde estão as criações. Porque essa pessoa pode vir de um local onde tenha alguma doença que está por aí, ou algum agente infeccioso e pode levar para dentro da sua propriedade. Os cuidados com o isolamento da propriedade devem ser constantes. As doenças nós temos que deixá-las, a gente fala, deixar fora da propriedade. E aonde nós estamos criando nossos animais, garantir aquele espaço para o criatório. O produtor tem que ter na sua propriedade um local de criação e um local isolado dos outros sistemas de criação, para garantir biosseguridade e evitar a entrada de doenças em sua propriedade. Ainda na entrada, é preciso colocar piso de cascalho. E ao redor do galpão, o ideal é fazer tudo gramado. Veja por quê. É uma recomendação importante, inclusive. Essa área circunvizinhança aos aviários, ela deverá ser grameada e, importante, a grama deverá sempre estar constantemente aparada. O fato dessa grama estar aqui realmente não é só para uma questão de paisagismo ou para embelezamento. A grama estando aqui, ela ajuda a diminuir a incidência e a reflexão dos raios do sol para dentro das instalações. E a grama aparada, baixinha assim, ela evita a proliferação de mosquitos, que também podem ser vetores de doença. O galpão deve ser separado do restante da propriedade por uma cerca. Outros dispositivos que nós temos aqui instalado para ajudar nesse controle de biosseguridade dessas granjas de produção de frangos de corte é esse cercado externo, que nós estamos vendo aqui, feito com tela a uma altura recomendada de 1,5 m, que ajuda a evitar a entrada de animais estranhos, de pessoas e até mesmo veículos. Esses dispositivos eles já estão sendo previstos na legislação como dispositivos que auxiliam a manter um padrão de qualidade e biosseguridade nas instalações. Estamos de volta com o Técnica Rural. O tema do programa de hoje é o aviário modelo. No primeiro bloco do programa, você viu alguns aspectos da estrutura externa do aviário modelo. Agora vamos falar sobre acessórios e critérios para a parte interna da estrutura. Vamos começar pela água. Uma ave ingere 3 vezes mais líquido do que ração. Isso quer dizer que a água oferecida ao plantel deve ser pura para evitar mortes e garantir a qualidade do produto.
Hoje, muitas granjas contam com o clorador para a água, proporcionando líquido potável para os animais. O clorador deve ser colocado junto à caixa d'água principal. E o que garante que a água seja purificada é o hipoclorito de cálcio, que é adicionado à água conforme o número de aves. Correto é hipoclorito de cálcio, que é aquele que tem todos os registros a nível do Ministério de Saúde e tudo mais. O clorador é um sistema bem simples. Veja como funciona. Então esse é o sistema de clorador para fazer a cloração para avicultura, suinocultura e até para consumo que ele vai estar utilizando lá na casa dele a água. É importante fazer nessa utilização, principalmente na avicultura, 2 boias, quando a água da propriedade é abastecida por gravidade. No caso que se ele tiver a água dele abastecida por uma bomba, então vai ser necessário ele colocar um registro para estar fazendo essa vazão ser bifurcada para separado. No caso da gravidade, como normalmente é o pequeno produtor, ela deve ser então uma boia para dar passagem da água livre e uma boia para então nós desviarmos 10% dessa água para o clorador. Normalmente o avicultor trabalha com 3 a 4 ppm para chegar até 2 no níquel, né? Mas ao utilizar aqui na regulagem que ele vai estar colocando a pedra, é que ele vai saber, medindo depois, fazendo uma análise com água, que aí depois, né, que tem várias formas de se medir a quantidade de ppm na água, né? Outra questão que envolve a água no aviário é a vacinação. Em vez de aplicar a vacina em uma ave de cada vez, é possível fazer isso na água, que é fornecida ao plantel. Essa prática resolve problemas de mão de obra na propriedade. Os bebedouros, onde vai chegar essa água, tem que estar limpo, não pode ter desinfetante, não pode ter uma impureza orgânica, porque uma impureza orgânica no bebedouro vai, daqui a pouco, inativar o vírus da vacina. Então tem alguns cuidados, né, que o produtor tem que ter, mas é possível sim, e vai diminuir a mão de obra na propriedade, ele fazendo a vacinação via água. A eficácia é a mesma da vacina individual? A eficácia, ela ocorre. A única dúvida é que às vezes não consegue atingir 100% das aves. Pode ser que naquele momento que tem vacina na água, alguma ave não está com sede, por exemplo, e ela não vai tomar. Então, por isso que tem algumas práticas, né, ou técnicas que você tem que fazer naquele dia. Para fazer um jejum hídrico, que a gente chama, retirar a água da ave, ao menos 2 horas antes de fazer a vacina. Com isso, a gente estaria provocando a sede na ave, né? Quando volta a água novamente, que daí é água com vacina, a ave está com sede, então automaticamente ela vai no bebedouro e vai tomar. Os avicultores brasileiros já contam com o que há de mais moderno entre os demais equipamentos, como comedouros, bebedouros e climatizadores. O que o mercado exige, hoje a gente tem uns produtos para se oferecer para o produtor, para o pequeno, para o grande, para as grandes empresas. Então hoje no mercado está tão favorável para o produtor de frango, que nós estamos montando um mini galpão aí com alguns equipamentos, alguma coisa para amostra, para o pessoal ver o que tem no mercado de novo. Então tem várias tecnologias no mercado hoje que nós temos a nível mundial, hoje os equipamentos que existem lá fora, nos grandes países desenvolvidos, nós temos aqui. Quanto maior a possibilidade de investimento, maior a tecnologia. Mas o resultado, se tudo for usado com responsabilidade, pode ser positivo para todos. Então eu acredito que isso vai ser uma coisa que a automação ela vai entrar cada vez maior em função da mão de obra, que os pequenos também hoje têm dificuldade em mão de obra. Então a dificuldade hoje está sendo mão de obra para cuidar das propriedades. Agora, voltando à biosseguridade, o aviário modelo sugere telas de proteção menores, para evitar a entrada de pássaros silvestres. Ela está justamente como um dispositivo de biosseguridade, pensando em toda essa questão de evitar a entrada de aves que podem ser vetores de doenças, de problemas sanitários dentro da instalação. Então hoje nós temos uma tela diferenciada com uma malha menor em relação àquelas telas que eram mais comumente utilizadas na avicultura anteriormente. O que muitos produtores estão fazendo hoje para reduzir o custo da troca desta tela é utilizar a antiga para o cercamento externo do aviário. Um outro dispositivo ajuda a evitar a entrada de aves silvestres no aviário. É o bandô que se encaixa sobre a cortina lateral. Essa cortina, ela ajuda a auxiliar
na troca de temperatura dentro, se necessário, ou no período de inverno, um período muito frio, ela ajuda também para a manutenção da temperatura interna para os pintinhos ou para os frangos. O bandô ele pode ser nessa distância que vocês estão vendo aqui, uma distância de 50 centímetros, suficiente para você fazer essa proteção, esse envelopamento da cortina vertical que sobe. Além da cortina lateral e do bandô, um forro interno proporciona melhores condições de temperatura para o aviário. O forro interno, Thaís, ele ajuda também fundamentalmente na questão de manutenção da ambiência. Essa camada que fica entre a cobertura e o forro, ela forma um bolsão de ar. E esse bolsão de ar, ele ajuda a minimizar que a temperatura incida diretamente nas aves no interior das instalações. Isso é um dispositivo para você manter a ambiência. Outra coisa importante, quando nós olhamos para esse forro interno, principalmente em galpões já automatizados, galpões climatizados, é que você pode se valer desse forro interno, utilizando o fechamento da cortina, trabalhar num sistema de ventilação tipo túnel. Bem, e você deve estar se perguntando as dimensões do aviário. Existe um tamanho padrão para garantir as melhores condições? A relação basicamente é essa: quanto mais largo o aviário, o ideal seria que o pé direito dele fosse mais alto também, para facilitar essa troca, essa remoção da temperatura interna. Na nossa região costuma-se adotar um pé direito do aviário em torno de 3,50, que é do chão até essa primeira partezinha onde começa o telhado. Seria uma altura de 3,50 do pé direito. Mas aí então temos algumas regiões mais quentes que o pé direito do aviário pode ser de 4,20 metros, por exemplo, com maior largura, claro. Outra estrutura que o aviário ideal deve ter é a composteira. É nela que serão colocadas as aves mortas ao longo do ciclo de um lote. É o melhor jeito de você dar esse destino correto. Evitar as fossas, essas fossas feitas no chão, sem proteção nenhuma, porque isso pode acabar contaminando os lençóis freáticos. Veja então como deve ser uma composteira. Isso daqui, pessoal, é um protótipo de uma composteira. Então, veja bem. Temos uma portinha protegida, com as laterais protegidas, uma portinha onde outros animais não terão acesso. O ideal numa instalação de produção de frangos de corte é que essa composteira seja dividida em duas células. Por quê? Se você tem um lote de aves, as aves que eventualmente morrerão dentro do aviário serão depositadas numa célula. Temos um vazio sanitário aí de 10 a 15 dias. É lógico que você não vai dar tempo de você, nesse vazio sanitário, retirar essas aves e já esvaziar a composteira para o lote seguinte. Então você deixa em compostagem e na próxima cela você pode começar a povoar a próxima cela com as aves do lote seguinte que morreram. Quando você tiver uma altura de 1,5 metro, mais ou menos, já que você encheu a composteira, você pode retirar esse substrato. O tempo de decomposição médio de uma carcaça de frango de corte é em torno de 30 a 40 dias. Uma boa compostagem não emite mau cheiro nem gera o chamado chorume. Esse chorume o que quer dizer? É essa água preta. Isso, na verdade, está nos dizendo que a compostagem não está funcionando adequadamente. Ela está com excesso de água. Então, o que acontece? Você tem que adequar a quantidade de água em relação à quantidade de carcaças que está aqui dentro, para que esse material ele sofra uma compostagem, não um apodrecimento. Você viu a estrutura necessária para um bom aviário de qualquer tamanho. Até estruturas pequenininhas, como a que você está vendo, podem estar dentro dos padrões para garantir qualidade e biosseguridade. E como a avicultura é uma atividade que não para de crescer, são muitas as linhas de financiamento que possibilitam a implantação de projetos. O importante é trabalhar com seriedade. Quando tratamos o grande produtor, ele já tem um pacote de tecnologias, porque geralmente ele está integrado a alguma agroindústria. Então ele vai seguir a orientação da agroindústria. E a própria agroindústria estará financiando, né, entre aspas, aquela propriedade, aquelas instalações dele. O pequeno produtor, ele tem muita dificuldade, por causa que o poder de investimento dele é menor. Mas ele tem que, aos poucos, ser conscientizado de que, tendo essas tecnologias, uma estrutura ideal em sua propriedade, com mais facilidade ele vai colocar seu produto no mercado. Porque ele está garantindo um produto com rastreabilidade, um produto com qualidade para o consumidor. O ideal mesmo é ele estar trabalhando em sistema de cooperativa, em sistema de associação, organizado em grupo. Com isso ele garante, com mais facilidade, um projeto para a liberação dos recursos, né, que ele vai buscar no banco ou até mesmo direto em alguma fonte financiadora.